Um bom dia para cada um de vocês. Hoje a bênção feminina foi dobrada na sala, né? Mulher passando lição da escola sabatina, mulher pregando, até porque nós mulheres somos a maioria na sala, não é? Nós hoje somos, acho que 70 a 75% da sala. Nós fazemos parte, louvado seja Deus por estarmos aqui, que o Senhor tenha de nós misericórdia e nos use mais uma vez, que o Senhor lance Selma Sobral por terra com seus juízos, pensamentos, e que a palavra de Deus, a sua verdade, seja a maior autoridade sobre a minha mente, a minha boca, sobre a tua mente e o teu coração também. Que por misericórdia o Senhor Deus nos unja com seu Espírito, perdoando os nossos pecados, nos dê abundância do Espírito nessa manhã. Possamos ouvir a sua voz e ter o nosso coração aquecido, como tiveram os discípulos de Emaús, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar de um tema bem importante, e se você ainda não está com sua Bíblia na mão, nem caneta, nem papel, eu aconselho você que corra ligeirinho, pegue sua Bíblia, não confie em palavras de pregador, não confie em eloquência humana, abra a sua Bíblia e confirmemos pela palavra que está escrita a verdade, para que a nossa fé seja agigantada, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, ouvindo um pregador com a Bíblia aberta, a sua fé vai ser robustecida, o nome de Deus honrado e seu coração fortalecido. Hoje nós vamos tratar sobre justificação pela fé. A justificação pela fé é a prova final para o povo de Deus, é a justificação pela fé. Por isso a gente precisa entender essa justificação pela fé. Nós estamos nessa sala, nós estamos fazendo parte do povo de Deus. Estamos nos encaminhando para sermos selados pelo selo do Deus vivo. Então a gente precisa entender a sua verdade. Ao longo da história do povo de Deus, Deus sempre teve aqueles que eram descendentes de Cristo, os remanescentes, dispostos a representá-lo neste mundo. Não é representá-lo só dizendo que é cristão, mas representá-lo com uma vida de semelhança com Jesus. Isso é a maior representação. Essa é a representação de Cristo nessa terra. Não é placa de igreja. É uma vida de semelhança com o próprio Cristo. E Satanás sempre fez guerra contra o povo de Deus, e a Bíblia nos mostra uma ira especial do inimigo. Eu já vou chamar você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17, onde a gente vê essa ira especial do inimigo contra o restante da semente, o remanescente final. Essa ira está relacionada com a característica do remanescente que está descrita em Apocalipse 12, 17, que eu convido você a abrir a Bíblia aí, em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17, onde a gente percebe uma ira, descrita aí uma ira, que é uma ira muito especial do inimigo contra o remanescente final, relacionada com o remanescente final, porque o inimigo odeia os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são o reflexo do caráter de Deus. E ele odeia isso. Apocalipse 12, 17, a palavra de Deus diz assim: então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão, ele se ira contra a igreja, mas ele faz uma guerra ferrenha e especial, uma ira especial sobre aqueles que têm duas características, tem três, duas nós vemos aqui. Eles guardam os mandamentos de Deus, é mais do que claro, os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Eles transparecem o caráter de Jesus. O testemunho de Jesus que nos é revelado de forma tão ampla no espírito de profecia. E quanto mais a gente expõe a nossa mente ao entendimento da palavra de Deus, iluminado pelo espírito de profecia, amplificado o conhecimento pelo espírito de profecia, mais a gente se torna semelhante a Jesus.
Mas ele não para por aí. Ele faz a guerra contra um povo que tem essas características e tem também a fé de Jesus. Porque a fé de Jesus, Apocalipse 14, 12, a fé de Jesus é justamente uma fé que tem os mandamentos na mais alta conta. A ira do inimigo, diz assim, Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Essa fé de Jesus é uma fé especial. A palavra de Deus nos reflete aí, em muitas versões, as Bíblias refletem a fé em Jesus. Na versão King James, no original que a gente estuda, e a versão King James, ela traz, guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E nós vamos entender um pouquinho disso hoje. Essa ira do inimigo não é porque ele tem um ódio especial da lei, mas é porque a lei é a expressão da glória de Cristo, que ele, Lúcifer, invejou e quis. No céu, ele queria para ele a glória de Cristo e ele não teve. Então, ele tem uma ira especial contra o povo de Deus, que guarda os mandamentos, e tem o testemunho de Jesus, a fé de Jesus. O testemunho de Jesus é justamente o caráter de Jesus. Os mandamentos refletem o caráter de Jesus. E o inimigo odeia o caráter de Jesus, porque ele não conseguiu ter o caráter de Jesus. Ele queria a glória de Cristo. E não lhe foi permitido, porque só Deus possui a glória. Ver refletido o caráter de Cristo nos servos de Cristo causa a ira da serpente. Ele odeia que nós sejamos semelhantes a Jesus. É por isso que a perseverança dos filhos de Deus, dos seguidores de Jesus, está em que nós tenhamos a fé de Jesus, que guardemos os mandamentos e tenhamos a fé de Jesus. A fé de Jesus, como eu já falei que algumas pessoas e algumas traduções usam a terminologia a fé em Jesus, talvez sua Bíblia tenha aí a fé em Jesus, mas você pode pesquisar em outras versões, até pela internet, colocar o versículo e você vai ver que a terminologia é a fé de Jesus. Isso implica a fé que Jesus teve, a mesma fé que Jesus demonstrou quando esteve nessa terra. É essa fé que nós precisamos ter. E que fé era essa que Jesus teve e que eu preciso ter para estar entre os santos perseverantes? A fé de Jesus, Jesus é uma fé na qual Jesus cria na imutabilidade, na eternidade, na santidade e perfeição do caráter de Deus expresso em sua lei. Jesus cria que a lei de Deus era imutável, a lei de Deus é eterna, a lei de Deus é santa e perfeita. E nós precisamos crer como Jesus creu, ter a fé de Jesus. Será que nós temos essa fé? O que tem isso a ver com justificação pela fé? Nós vamos entender. A fé de Jesus é diferente da fé em Jesus. A fé em Jesus é a fé em alguém que vai nos salvar. Eu tenho fé em Jesus. Eu creio que ele vai me salvar. Mas a fé de Jesus é ter essa confiança. E eu expresso essa confiança pelo respeito que eu tenho. Confiança de que a lei dele é imutável, é perfeita, é santa e eterna. Porque é a expressão do próprio caráter dele. Então, é imutável. Se a lei é a expressão do caráter de Deus, ela é imutável. A fé que Jesus tinha no Pai e na lei dele, na imutabilidade, na perfeição, na santidade da lei, é a fé que tem que caracterizar o remanescente final. A mim e a você que estamos caminhando nessa direção. Ela é muito mais forte, essa fé,
e envolve justificação. Essa é a fé que envolve justificação. Disposição em renunciar a si mesmo e até morrer para salvar vidas e refletir o caráter de Deus na terra. Você entende? A fé de Jesus levou Jesus a sofrer, a renunciar a si mesmo. A palavra de Deus diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele morreu para si mesmo, para salvar a mim e a você, e para expressar ao mundo o caráter de Deus, pela obediência à própria lei. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. E também Gálatas a gente precisa ler pela King James, entendendo que realmente aí está escrito, no lugar de em, colocar o de, como está no hebraico, na tradução do grego para o português. Diz assim a palavra de Deus, em Gálatas 2, versículo 16. Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei. Não são obras da lei que nos justifica, mas pela fé de Jesus Cristo. Talvez a sua Bíblia tenha pela fé em Jesus Cristo, mas é pela fé de Jesus Cristo. Olha só, nós somos justificados, não é pela fé em Jesus. Só crer que Jesus é o meu Salvador e que Jesus é o Filho de Deus não me justifica. O que me justifica é a fé de Jesus. Uma fé que cria na perfeição, na imutabilidade, na santidade e na eternidade do caráter de Deus expresso na lei. Diz mais, nós também cremos em Jesus. Então, é pela fé de Jesus Cristo, nós também cremos em Jesus, para que pudéssemos ser justificados pela fé de Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, não é eu crer, eu ter fé em Jesus, mas eu ter a fé de Jesus que me justifica. E a fé de Jesus é que me submete à obediência à lei de Deus, que me submete a aceitar tudo que está escrito como perfeito e eterno, porque perfeito e eterno é Deus. Em Apocalipse, agora vai no versículo 20, vamos no versículo 20 aí mesmo de Gálatas, nos traz mais luz ainda. Diz assim o versículo 20: estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Olha, ele foi crucificado com Cristo, a gente vai entender, crucificado com Cristo. A vida que agora vivo na carne, olha o que é que Paulo diz aqui, vivo-a na fé do Filho de Deus. Não vivo na fé em o Filho de Deus, mas vivo na fé do Filho de Deus, é a fé de Cristo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo aqui diz claramente que ele vive na fé do Filho de Deus, na confiança que Jesus tinha na palavra de Deus e que, esvaziando-se de si mesmo para transparecer o caráter do Pai, ele não pecou e morreu por mim e por você, para que eu e você fôssemos justificados. Agora, em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 13, Apocalipse 2, 13, a gente vê mais uma luz com relação à fé de Cristo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Corra aí a sua Bíblia e veja o que é que o Senhor Deus nos fala. Olha o que é que Jesus diz assim: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Aqui Jesus está falando com a igreja de Pérgamo. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ou seja, eu e você não podemos negar a fé de Jesus. Quando é que se nega a fé de Jesus? É quando a gente deixa que o entendimento humano, que a voz humana, que o juízo humano seja mais autoridade sobre a nossa vida do que o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E quando nós permitimos
que o convencimento humano seja aquele que dirige o nosso entendimento, a gente desonra a Deus e não guarda a fé de Jesus. Que mandamentos são esses que se refere a Apocalipse 12, 17? A gente leu Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12 disse assim que irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos. E Apocalipse 14, 12 diz assim, aqui está a perseverança dos santos, Apocalipse 14, 12. Daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A perseverança dos santos está na guarda dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Guarda os mandamentos de Deus com a fé de Jesus. E a fé de Jesus é que tudo que estava escrito na palavra de Deus era imutável. Tudo que está escrito é imutável. O homem não tem nenhum direito, nenhuma autorização do céu de mudar a lei perfeita de Deus. Os mandamentos escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, conforme está lá em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 18, diz que Deus escreveu com seu próprio dedo os mandamentos. É a única parte das Sagradas Escrituras que não foi escrita por mãos humanas, mas Deus cuidou dele mesmo escrever, atestando a imutabilidade, denunciando para o mundo, mostrando ao mundo que é perfeita e que não há nem sinal de variação no que ele escreve. É tanto que quando, após as primeiras tábuas terem sido lançadas contra o bezerro e terem quebrado, novamente Deus reescreve, como está em Deuteronômio, no capítulo 10. Vou chamar você para abrir a palavra de Deus. Eu não sei se você lembra dessa passagem, a gente leu há alguns dias, quando estudou aqui, essa passagem, capítulo 10 de Deuteronômio, no versículo 4, Deuteronômio 10, 4, a palavra de Deus nos é bem clara aqui, que quando novas tábuas são confeccionadas, quem reescreve é o próprio Deus. Deus não dita para Moisés, escreve isso. Deus reescreve para assegurar de que não haveria mudança no que estava escrito, porque a lei dele é imutável. Diz assim, então o Senhor escreveu nas tábuas, o Senhor escreveu, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da consagração. Deus reescreve a sua lei e ele não mudou ao reescrever. Você sabe o que é que significa? Deus não mudou a sua lei dos 10 mandamentos. Deus não mudou a sua lei dos 10 mandamentos. Então, remanescentes verdadeiros são aqueles que guardam os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus e que são irretocáveis. Irretocáveis. Homem nenhum pode mudar a lei de Deus. Por mais que seja autoridade humana, ele não está autorizado a mudar a lei de Deus. Queridos, e por que isso é tão importante? Isso é importante porque o grande ponto crítico da prova final para os filhos de Deus envolve questões como a marca da besta. E a marca da besta tem sido coisas tão propagadas como absurdas. Um chip é a marca da besta, a vacina é a marca da besta. São tantas coisas que o inimigo tem usado para distrair o entendimento humano do que seja a marca da besta. E que tem sido propagado pelo mundo. Mas a marca da besta, ela se relaciona com os mandamentos imutáveis de Deus. Deus reescreveu as tábuas e ele não as mudou. Isso é para chamar a nossa atenção. E a marca da besta tem que ver com a desobediência aos mandamentos de Deus. Eu e você podemos obedecer a 9 mandamentos, mas se quebrarmos um mandamento, diz a palavra de Deus, é como se tivéssemos quebrado todos. É imutável a lei de Deus.
A marca da besta envolve o quarto mandamento. Porque ao ser transferida a solenidade do sábado para o primeiro dia, que é o domingo, tornando sem efeito o mandamento de Deus, do quarto mandamento, onde é comemorada a criação e a restauração, o homem quebra a aliança com seu Criador. O homem deixa de ser parte dos remanescentes finais, porque os remanescentes finais, eles guardam os mandamentos, não mandamentos alterados. Ele guarda o mandamento conforme a fé de Jesus. Aqui está a perseverança dos santos. E a fé de Jesus é que tudo o que estava escrito permanece imutável. Eu vou pedir ao pastor Wagner e Clay para soltar aí o slide. Se não for possível, eu leio daqui. Eu leio daqui o que está escrito na pena inspirada. Nós cremos que a senhora Ellen White é a profetisa, ela é a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque o remanescente, ele tem o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia não é a senhora Ellen White. A senhora Ellen White é a mensageira do espírito de profecia. O espírito de profecia é o conjunto de revelações dadas pelo Espírito Santo para o povo de Deus no tempo do fim. Isso é o espírito de profecia. E nós cremos que a senhora Ellen White, ela foi essa mensageira. Ela é profetisa porque ela foi a portadora da mensagem para nos dar nesse tempo do fim. Será que seria possível projetar os slides, ou Clay, ou pastor Wagner? Se não, eu vou ler aqui. Eu vou ler. Diz assim: o sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado. O sinal ou selo. O sábado do sétimo dia. O memorial divino da criação e também da redenção. A marca da besta é o oposto disso. É a observância do primeiro dia da semana. Está em Testemunhos Seletos, volume 3. Então, o sinal de Deus, a marca de Deus, é a observância dos mandamentos de Deus, inclusive do sábado, como está escrito. A marca da besta, queridos, a marca da besta vai ser a observância de um dia para se adorar que não o escolhido por Deus. E esse dia vai ser estabelecido logo, logo, em meio a essa pandemia que está aí, vai ser estabelecido como sendo domingo. Você que ouve isso hoje, que talvez não acredite, quando sair um decreto para se observar o domingo como dia reservado para adoração, e você possa se lembrar que os verdadeiros adoradores, a marca dos adoradores, são aqueles que obedecem aos mandamentos e perseveram na fé de Jesus e observam o quarto mandamento, conforme está escrito. Pode passar esse daí, querido? Pronto, olha aí. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado, do sétimo dia. O memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso. É a observância do primeiro dia da semana. Isso está em Testemunhos Seletos, volume 3. Essa será a questão, a prova final, que deverá estar perante o povo de Deus, os remanescentes, perante mim e você. Será a prova final, porque nós vamos perder as nossas regalias nessa terra, nós vamos ter caçado os nossos direitos, ter caçado a nossa liberdade por conta de um dia para adoração. O dia imposto será o domingo, e essa será a marca da besta. O dia estabelecido por Deus é o sábado. E aqui nós estaremos definindo a quem nós adoramos. Sabe a quem é que nós adoramos? A quem nós nos submetemos como maior autoridade da nossa vida. Se eu me submeto às leis do Rei do Universo, eu vou obedecer ao quarto mandamento. Se eu não me submeto às leis do Senhor do Universo, eu vou me submeter às leis proclamadas pelas autoridades humanas, que
se arrogam a si o direito de mudar a lei que o próprio Deus, ao reescrever, não mudou, porque elas são irretocáveis. A lei de Deus é irretocável, é perfeita, é santa, é imutável. Não é denominação que vai salvar. Eu sei que temos muitos irmãos da Igreja Batista, temos irmãos da Assembleia, temos católicos. O remanescente de Deus, ele não está caracterizado por placa de igreja. Não somos os adventistas, os remanescentes finais. Adventistas fazem parte do remanescente final. Remanescente final é aquele que está submetido à palavra de Deus como a maior autoridade da sua vida. O remanescente final é aquele que se submete ao que Deus quer. E precisamos ter em mente uma coisa. No mundo inteiro, haverá apenas 2 opções. E nós temos que escolher uma dessas opções. Ou os mandamentos de Deus, ou os mandamentos de homem. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, lembre-se, não é a fé em Jesus. Você crê em Jesus, eu creio, mas a fé de Jesus significa que eu recebo a palavra de Deus como irretocável e imutável, santa e perfeita. Essa é a fé de Jesus e a fé que nós precisamos. Os mandamentos de Deus representam seu caráter, o caráter de Cristo, que ele veio e expressou ao mundo. Nós vimos a face do Pai, nós vimos a face de Deus através da face de Jesus. E é esse caráter que nos justifica, você entende? Esse caráter. A fé na fé de Jesus é o que nos justifica para que a salvação seja declarada pelo Pai na nossa vida. Quando aceitamos o manto da justiça de Jesus, quando cremos que Jesus foi perfeito, que Jesus não pecou, que Jesus representou de forma perfeita o caráter de Deus nessa terra. E escolhemos seguir a Jesus assim, tendo a fé dele. Então, sobre nós é lançado o manto da justificação pela fé em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, querida. A justificação, a justiça de Cristo, reclama o aperfeiçoamento dos cristãos, a santificação realizada pelo Espírito Santo na vida daqueles que reconhecem que estão mortos na transgressão, que não tem como tornarem-se vivos por si mesmos, não tenho como me fazer viva. A aceitação da justificação pela fé reclama de mim aperfeiçoamento de caráter. E esse aperfeiçoamento é feito pela presença do Espírito Santo, abrigado no templo da minha alma, abrigado no templo da minha vida e da sua vida. As nossas obras não nos justificam. E em nada podem contribuir para a nossa salvação, e precisamos entender isso. Somos incapazes de fazermos boas obras e de vivermos sem pecar. Mas Jesus já fez isso, você entende? Jesus já fez isso por mim e por você. Eu preciso ter a fé dele e obedecer e buscar obedecer os seus mandamentos. Só existe salvação quando há justificação pela fé e santificação. Entende uma coisa? Uma vez justificado, estou salvo? Não. Justificado pela fé, estou salvo. É o que tem se propagado nesse mundo. Você está justificado, está salvo. Não existe salvação sem justificação de mãos dadas com a santificação. Não existe salvação com justificação sem a obra regeneradora e renovadora do Espírito Santo, moldando o nosso caráter e nos assemelhando a Jesus. A maior prova de que o Senhor é a autoridade máxima da nossa vida, que o Senhor nosso Deus, o Criador e Redentor de nossas vidas, é a maior autoridade das nossas vidas. É quando buscamos o batismo do Espírito Santo e submetemos a nossa vida ao seu moldar
para sermos mais parecidos com Jesus. E para tentar impedir essa obra, para tentar impedir que haja salvação dos filhos de Deus, Satanás tem procurado distrair as mentes da prova principal. Eu aceito Jesus como meu Salvador, estou justificado. Uma vez justificado não significa estar salvo. Eu e você precisamos refletir a glória de Deus, sua semelhança. Vai em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10. Romanos 3, 10. Abre ligeirinho a tua Bíblia. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Precisamos refletir a glória de Deus, sua semelhança. Do contrário, só justificados não estamos salvos. 3:10 diz o seguinte, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ninguém é justo, por mais que você deixe de fazer coisas erradas, por mais coisas boas que eu e você façamos, não somos justos. Os versículos 23 a 24. Sabe por que não somos justos? Porque naturalmente, na essência, nós somos maus. Essa é uma obra do Espírito Santo. O refazimento, a restauração, a reimplantação no nosso coração da natureza divina. Os versículos 23 e 24 de Romanos 3 diz mais para mim e para você. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você entende? Você lembra quando Adão e Eva pecaram? Eles viram-se nus. Eles estavam destituídos da glória de Deus. O que tem que nos cobrir é a glória de Deus. Não são folhas de figueira. Não são as nossas obras, folhas de figueira, as vestes feitas com folhas. Eram obras humanas. Não são nossas obras que nos santificam, que mudam a nossa natureza. Todos estão destituídos da glória de Deus. E são justificados, versículo 24. Olha o que diz aqui. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Somos justificados, sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Somos justificados. Mas justificados não significa salvos. Você lembra lá da passagem de Moisés, em Êxodo, no capítulo 33, quando Moisés pede assim a Deus, capítulo 33 de Êxodo, os versículos 18 e 19, Moisés pede a Deus que lhe mostre a sua glória, diz assim, então disse Moisés, rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés queria ver a glória que cobriu a Adão, versículo 19, respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. A glória de Deus é o seu caráter. A bondade de Deus, o seu caráter. Volta lá agora para Gálatas 3, o versículo 6 e o versículo 8. Gálatas 3. Vai anotando aí para você estudar mais depois e memorizar esses versículos. São importantes para o tempo do fim. Precisamos edificar uma muralha na nossa fé, em torno da nossa fé, com esses versículos. Gálatas 3, versículo 6 diz assim, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Pronto, Abraão creu, só precisou crer. E ele estava justificado. Estava salvo. Abraão simplesmente só creu. O versículo 8 diz mais para mim e para você. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Entre os gentios estava Abraão. Deus justificou pela fé. Deus justificou Abraão, porque ele creu que Jesus viria e haveria de morrer por ele. Ele foi justificado pela fé, pois crê que Deus havia de justificar pela fé. Abraão se submeteu aos mandamentos de Deus. Essa foi a maior prova de que ele creu em Deus, porque ele se submeteu. E onde é que está isso? Em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 5. Vai lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 5. E olha que passagem
tremenda que o Senhor nos deixa revelado, a fim de que a gente possa entender que havia graça desde o Antigo Testamento. Mediante a graça, Abraão foi justificado, mas não foi uma graça barata. Ao tempo que justificado pela fé, que ele creu, você leu, que ele creu pela fé, Abraão também se submeteu aos mandamentos do Senhor. Gênesis 26, 5 diz assim: porque Abraão obedeceu a minha voz, não foi a voz humana. Ele obedeceu a minha voz, diz o Senhor. Guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ora, se ele estava justificado pela fé, por que se preocupar de guardar os mandamentos? Sabe que mandamentos Abraão guardou aqui? Aqueles que foram escritos pelo dedo de Deus. Aqueles que foram estabelecidos nos seus princípios desde o Éden. Desde lá, quando Deus disse que o sábado deveria ser guardado, Deus abençoou, descansou, abençoou e santificou. Está lá em Gênesis, no capítulo 2. E santificou. Abraão guardou os mandamentos, as leis, os estatutos. Moisés escreve tudo para que eu e você entendamos que o maior exemplo de justificação pela fé veio de Abraão. Hebreus, no capítulo 10, vamos lá em Hebreus agora, no capítulo 10, os versículos 15 e 16. Olha o que nos revela a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 10, 15 e 16. O Espírito Santo também nulo testifica. Primeiro diz, olha a aliança que o Espírito diz, revela. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Isso está lá em Jeremias, não é? Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. A lei de Deus é escrita no nosso entendimento pelo Espírito Santo. Quando eu e você nos expomos a momentos que nem esse, na sala 57, momentos de estudo, de aprofundamento na verdade de Deus, a gente está oportunizando ao Espírito Santo abrir o nosso entendimento para entendermos o que está escrito, para não sermos enganados pela voz da serpente, que continua a propagar o engano e a mentira, em dizer que a lei de Deus passou. Ao apontar Abraão como exemplo de observador da lei, o Espírito Santo mostra a natureza da relação entre a lei e a fé. Abraão foi justificado pela fé, mas havia uma relação. Ele obedeceu à lei. Abraão, um homem que viveu pela fé, cria com a mesma fé de Jesus. Ele cria na imutabilidade, na eternidade, na santidade e perfeição da lei, e aguardava. Queridos, justificação pela fé. Abre bem agora o teu coração para essa verdade. A justificação pela fé é a negação do eu e a aceitação de Jesus como minha justiça. Eu não tenho como mudar a minha natureza. Então, eu tenho que ser coberta pela natureza de Cristo. Isso é justificação pela fé. Eu nego que minhas obras, que meu entendimento, eu me nego. Senhor Jesus, eu dependo do Senhor. Obrigada, porque o Senhor morreu e pagou o preço. Eu sou miserável pecadora, mas a tua justiça, o Senhor pagou o preço. Estou justificada. Estou salva? Não. Eu preciso da santificação. Se a justificação pela fé é a negação do eu, a santificação é a morte, é a crucificação do eu, para que Cristo viva em mim. Então, com a justificação, eu nego o meu eu e aceito Jesus. Com a santificação, eu declaro morte ao meu eu, para que Jesus viva em mim, como Paulo falou. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Era o processo da santificação. O crucificado tem uma morte lenta, lembra? Quando Jesus foi crucificado ali, a gente viu, era uma morte lenta,
O crucificado tem uma morte lenta. A santificação implica na morte do eu, é algo lento. Na santificação, eu vou me esvaindo de mim mesma. Tá bom, Senhor, pode tirar essa minha inclinação para a carne, pode tirar esses desejos, pode tirar esse eu acho, esse eu penso, os meus juízos, pode ir tirando, Senhor. Isso é a santificação, a morte lenta. O slide seguinte, por favor, Gabriel, você que está saltando aí, para que nós possamos acompanhar. O slide seguinte aí, o que é que nos diz? O slide seguinte diz para mim e para você assim: o que é justificação pela fé? É a obra de Deus. Olha, justificação é a obra de Deus. Ao lançar a glória do homem no pó. Sabe o que você pensa de você, o que os outros estão falando de você? Isso é lançado no pó. O que eu acho, o que eu penso, o que os outros acham e pensam de mim, se eu sou aplaudida, se eu sou reconhecida, se eu sou humilhada, se eu sou exaltada. Olha, Deus lança isso. A glória do homem é lançada no pó. E fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Entendeu o que é justificação? É o que Jesus fez na cruz que eu não podia fazer por mim mesmo. É o que Jesus fez a vida inteira dele, obedecendo aos mandamentos de Deus. Tendo crido que os mandamentos de Deus são perfeitos e imutáveis. Imutáveis e eternos. Justificação pela fé, queridos, é a vitória de Cristo por mim. Entende isso? Justificação pela fé. É a vitória de Cristo por mim na cruz do Calvário. Quando ele disse, está consumado, meus filhos estão justificados. Está consumado, eu completei a obra. Pai, está justificado. A família humana, novamente, fará parte da família real divina. Seu sangue nos declara inocentes. Pessoas não convertidas e em rebelião ficam paradas no raciocínio da justificação pela fé. Estou justificado. Pronto. Não passam para a outra etapa da justificação que gera a salvação, que é a santificação. Será que o nosso raciocínio não está parado nisso, querido irmão, querida irmã? Não importa a denominação. Será que nós não paramos o nosso raciocínio de que estamos justificados, uma vez justificados, estamos salvos? Falam da vitória de Cristo sobre o pecado, mas não falam da vitória do Espírito Santo, santificando as nossas vidas para sermos glorificados. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Essa obra da redenção, ela precisa ser completada pela obra santificadora do Espírito Santo. É o Espírito Santo, diz o Espírito de profecia, que torna eficaz a obra realizada por Jesus na cruz do Calvário por nós. Não bastou Jesus ter morrido. É preciso que sejamos santificados para sermos salvos. Santificação é a vitória de Cristo em mim, operada pelo Espírito Santo. Justificação é a obra que Jesus fez por mim. Santificação é a vitória de Cristo em mim, realizada pelo Espírito Santo. Santificação e justificação estão ligadas entre si. E pessoas verdadeiramente justificadas, elas desejam e buscam a santificação. Quem está verdadeiramente justificado, quem entende o sacrifício de Jesus e entende a fé de Jesus, ela busca a santificação, ela busca a semelhança com Jesus. Como se encaixam os mandamentos de Apocalipse 14, 12? Apocalipse 14, 12, quando diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Como se encaixam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus na justificação pela fé? Na Idade Média, estudando Romanos, Martinho Lutero, ele reavivou a mensagem da justificação pela fé, concluindo que a autoflagelação, as suas obras eram totalmente inúteis. Mas essa mensagem tem estado novamente coberta por uma pilha de escombros, de desentendimentos hoje. Martinho Lutero não guardou o sábado.
A verdade presente para a época de Martim Lutero era descobrir a justificação, redescobrir a justificação pela fé, porque ela existe desde Abraão, desde Adão e Eva. Eles sabiam que alguém ia morrer para eles serem justificados. Martim Lutero tirou a justificação pela fé da pilha de escombros que estava encobrindo. Foi isso que ele fez. Não lhe foi dado luz acerca do sábado. Martim Lutero não atentou para que os remanescentes, além da justificação pela fé, eles precisavam guardar os mandamentos de Deus, que é o reflexo do caráter de Deus. Mas essa mensagem que tem estado nos nossos dias, também coberta por uma pilha de escombros por conta do desentendimento, ela será novamente a grande questão no final dos tempos, ela tem sido. E nós precisamos despertar para isso. Que escombros têm ocultado? Que mantos são esses que têm encoberto o entendimento da justificação pela fé, ocultando essa verdade? Os escombros das justificativas criadas pelo professo mundo cristão, por aqueles que se dizem entendidos nas Escrituras e que jogam uma desobediência sobre o quarto mandamento para que não seja observado. Jogam justificativas para se pisar sobre o dia do Senhor que ele reservou. Queridos, o sábado, mandamento de que trata da santificação. Se você for lá para Êxodo, no capítulo 20, versículos de 8 a 11, você vai ver. O Senhor diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O mandamento que trata da santificação. Ele é o mandamento da justificação pela fé. É justamente ele que o inimigo tem investido, levando o mundo cristão praticamente todo a pisar esse mandamento de uma forma justificável. E um poder aí que se levanta, um poder religioso, mas que se torna político a cada tempo, vai implantar um decreto, vai implantar uma ordem para se observar no lugar do sábado, de forma definitiva, obrigatório, até querendo infligir a morte. O não guardar o domingo. Lembre-se disso. O sábado é a marca de Deus e é o mandamento da justificação pela fé. Precisamos entender isso. Crescentes são as justificativas para não se obedecer à lei de Deus, acusando, inclusive, de legalistas, de fundamentalistas, de extremistas, aqueles que querem guardar os mandamentos de Deus. É como se a lei de Deus tivesse mudado. Romanos 3:31 tem uma passagem que eu gosto demais, quando aqui nos declara se nós temos que abandonar e anular a lei. Romanos 3:31 diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? A justificação pela fé anula a lei? Olha o que é que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, responde: de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei, porque a lei é imutável, é justa, é santa, é boa, é perfeita. Quando o professo mundo cristão se refere a legalistas, na realidade, está tentando dizer sabatistas. Uma vez que o sábado tem sido o alvo do ataque. Qual a relação direta entre o sábado e a justificação pela fé? Você está em Romanos 3, no versículo 13, 2:13. Romanos 2:13 diz assim para mim e para você, pois os que ouvem a lei, presta bem atenção nisso, servos de Deus, pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Os que ouvem a lei não são justos. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se você me perguntar o que tem a ver justificação pela fé com o sábado, está aqui. Justificados são os que guardam a lei. E a lei a qual Jesus obedeceu, estava incluso o sábado como o dia do Senhor. Você lembra de Abraão? O simples fato de ouvir a lei de Deus não torna ninguém justo. Abraão guardou os mandamentos. E esses que guardam e aceitam Jesus são esses que são considerados inocentes e são declarados justos. Abraão foi salvo. Vou te pedir que solte o outro slide.
Abraão foi salvo pela fé e não pelas obras. Mas Abraão não desprezou a lei, pois cria na imutabilidade, eternidade, santidade e perfeição da lei. E aguardava. Essa era a fé de Jesus. Abraão já tinha a fé de Jesus. A justiça pela qual somos justificados, ela é imputada. Você entende? A justiça pela qual somos justificados é colocada em nós. A justiça pela qual somos santificados é transmitida. O Espírito Santo faz isso. Então, temos que ser justificados e santificados. Crermos no Senhor Jesus Cristo. Ele nos salva. Mas precisamos receber a fé de Jesus, que nos santifica pela presença do Espírito Santo, que nos leva a guardar os mandamentos do Senhor. A primeira, a justiça que nos é imputada, é o nosso título para o céu. Estamos com o título. Você está com um passaporte para ir para o céu. Isso não significa que você já está no céu. A segunda nos prepara, nos leva até o céu. Nós precisamos entender, isso está em mensagem aos jovens, essa verdade. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18, o Senhor diz assim: aconselho-te que de mim compres vestes brancas. Slide seguinte, meu irmão, passa o slide seguinte. Que vestes brancas são essas que o Senhor nos fala lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18? A vestidura branca é a pureza de caráter, é a justiça de Cristo comunicada, ou seja, é a que é transmitida, você entende? A justiça de Cristo comunicada. Não é a justiça de Cristo imputada, é a comunicada, pureza de caráter ao pecador. Esta é, na verdade, uma vestimenta de textura celestial. É o Espírito Santo que confecciona em nós, que somente pode ser comprada de Cristo por uma vida de voluntária obediência. Testemunhos para a Igreja, volume 4. Só pode ser comprada por uma vida de obediência. A prova final para o povo de Deus é a justificação pela fé. Mas a chave da justificação pela fé é a humildade em reconhecer nossa completa dependência de Cristo, de termos a fé dele e de obedecermos a sua lei por conta dessa fé. A maioria dos professos cristãos costumam até dizer que a lei foi anulada na cruz. Estariam eles vivendo sem a lei de Deus, então, já que foi anulada na cruz? Quando dizem que a lei de Deus foi anulada na cruz, está querendo dizer apenas que o sábado foi anulado. Eles não vivem matando, não vivem roubando, não vivem adulterando, não vivem adorando imagens. A lei de Deus não foi anulada. Eles não matam, não fazem nada, eles creem somente em parte da lei, você entende? Eles creem em parte da lei, porque eles obedecem parte da lei. Queridos, crer somente em parte da verdade é o mesmo que se posicionar contra a outra parte, se rebelar contra a outra parte. Posicionar-se contra a lei de Deus é atitude satânica. Foi o diabo que se posicionou contra o caráter de Deus, contra a lei de Deus, contra o que estava estabelecido no céu. E ele trouxe isso para a terra. Quando pecamos, são justificados aqueles que obedecem à lei de Deus pela fé de Jesus. São justificados aqueles que obedecem à lei de Deus pela fé de Jesus. O que foi que Jesus disse lá em João 15:10? Jesus diz assim: eu obedeço aos mandamentos de meu Pai. Você entende que Jesus obedeceu à lei que ele mesmo escreveu? Qual é a lei que você obedece? A lei do nosso Pai Celestial ou uma lei em que homens atribuíram a mudança do dia estabelecido no mandamento que Deus escreveu com o seu dedo para o domingo, por entender a mente humana que é o dia da ressurreição? Deus não autorizou essa mudança. Jesus cria na validade da lei de Deus. Essa é a sua fé. E é essa fé que caracteriza o remanescente final. A obediência é uma expressão de amor. Quem ama, obedece. Jesus diz lá em João, no capítulo 14, que o versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amor e respeito à autoridade da lei escrita pelo próprio dedo de Deus.
A justificação tem fruto, tem obras, tem obediência, expressam santidade. Guardemos os mandamentos de Deus e não os mandamentos declarados pelo filho da desobediência. Não aceite a marca da besta. Como podemos nos apresentar como justos perante Deus? Jó perguntou lá em Jó 9:2. E Paulo responde, o Espírito responde através de Paulo, unicamente pelo dom gratuito de Jesus, o seu sacrifício. Unicamente pela graça, mediante a fé em Jesus. Justificados pela fé, como nos trata Apocalipse capítulo 14, versículos de 9 a 12. Depois você pode memorizar o que está em Apocalipse capítulo 14, versículos de 9 a 12, a gente vai ver aqui o anúncio da terceira mensagem angélica, quando diz assim, seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura. Sabe o que é sem mistura? Sem misericórdia, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A justificação pela fé é a essência da terceira mensagem angélica, dessa mensagem que a gente leu. E será esse o teste decisivo para o povo de Deus. Estamos bem diante do maior duelo já travado neste planeta por adoração. Adoração significa a quem você presta obediência. Às leis de quem você presta obediência. Aos mandamentos de Deus e à fé de Jesus, que estão centralizados na sua lei, ou ao que o homem instituiu. De forma especial, o quarto mandamento, lembre-se disso. Se você não acreditar agora no que está sendo estudado e no que está escrito, quando você ouvir falar desse decreto, volte a lembrar e ainda haverá tempo. Creio que ainda haverá tempo. Espero que ainda haja tempo, mas não espere, creia. O inimigo vai procurar introduzir outras provas para tentar distrair o povo de Deus da justificação pela fé, da guarda dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus. Vai tentar lhe distrair de Apocalipse 14:12. Não se distraia da fidelidade na guarda dos mandamentos de Deus. Isso seria fatal, nem da fé de Jesus. Meu apelo nesta manhã, estamos encerrando, é para que nos voltemos à simplicidade do que está revelado nas Sagradas Escrituras. Permita que a maior autoridade sobre a sua vida seja o que está expresso nas Sagradas Escrituras. Não creia na voz humana. Quando o homem falar, a lei é o testemunho. Compare com o que está escrito. Se está em harmonia com o que o Senhor falou, tem inspiração divina. Se não, não tem inspiração divina. A prova final se aproxima velozmente e vamos precisar de uma fé forte, inabalável. Vamos precisar da fé de Jesus, a fim de que, se perseguidos e torturados cruelmente, estejamos dispostos a ser sacrificados, até mártires, morrer por Jesus, mas nunca desistirmos da fidelidade ao nosso Salvador Jesus Cristo. Você quer estar pronto para essa hora? Se você quer estar pronto, vamos fazer agora uma oração ao Senhor. Querido e bondoso Pai, ao Senhor a nossa gratidão, porque durante toda essa madrugada não nos faltou a porção necessária do Teu Espírito para nos conduzir ao conhecimento e entendimento da Tua verdade, verdade presente para este tempo. Senhor, aquilo que faltou a voz humana falar, embora eu e o pastor Wagner tivéssemos aqui discorrido sobre essa verdade tão urgente, sobre a justificação pela fé que se encontra hoje envolvida por escombros de justificativas. Senhor, o que faltou? Que o Teu Espírito complete essa obra. Santo Espírito, não deixa nenhuma dúvida nas mentes que se expuseram à tua voz nessa manhã. Continua a falar conosco. Nos prepara e nos fortalece, agiganta a nossa fé,
que nós possamos estar entre aqueles considerados santos, que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Nós queremos estar entre os remanescentes, que vão honrar o teu nome, que terão tanto amor pelo Senhor, que serão capazes, se necessário, não só sangrar, mas morrer pela glória do Senhor. Nos salva para o teu reino, Senhor. Nos concede mais e mais sabedoria, entendimento, discernimento. E que para o mundo nós possamos ser verdadeiros luzeiros, apontando a verdade imutável do Senhor, a tua verdade santa, boa, perfeita, justa, eterna, a tua lei. Em nome de Jesus. Amém.